Bom, queridos, na última transmissão nossa, no último culto, nós falamos sobre a ascensão de Cristo e como eles voltaram para Jerusalém. E aí, eles lá na casa onde eles estavam, é listado aqui que estava todo mundo lá, os 11, né? Depois o Matias foi eleito, lançaram sorte e escolheram Matias. Então é isso. Eu falei também que aquilo, o derramado do Espírito Santo, seria no final daquela semana de oração. Eu quero anunciar a vocês que iremos fazer semana de oração do dia 22 ao dia 29 de maio agora, tá bom? É para as famílias. Quando eles recebem o revestimento do Espírito Santo, as famílias estão todas lá, inclusive as mulheres dos apóstolos, os irmãos de Jesus, junto com a Maria, né? A mãe, está todo mundo lá. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 2, para a gente entender a narrativa. Eu não vou nem pregar, só mesmo fazer alguma leitura aqui objetiva, para que você entenda os pormenores, as entrelinhas. Atos, capítulo 2, versículo 1 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num mesmo lugar, num só lugar. De repente, veio do céu um som. Gente, vamos pausando para entender a leitura. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Quem estava reunido? Lá no versículo 13 de Atos 1, já foi lido, porque na ordem cronológica é isso que acontece, né? Se você olhar aí, Atos 1, lá no versículo 13, você vai ver que estavam reunidos lá todos os discípulos, né, os apóstolos, melhor dizendo, e as esposas deles, com parentes e tudo. Aí o que acontece? Eles estavam reunidos lá no mesmo lugar, passaram uma semana orando, e aí, no caso, veio um som do céu. Não é comum a gente estar perguntando, mas seria bom a gente sempre fazer essa leitura questionando, pausando. O que foi que veio do céu? Em primeira instância, não foi fogo. O que veio do céu, em primeiro lugar, foi um som. Foi um som que veio do céu, tá bom? Que som era esse? Som como de um vento muito forte ou impetuoso. Som que encheu a casa. Não foi um vento que encheu a casa. Foi um som que encheu a casa. Esse som de um vento encheu toda a casa na qual estavam assentados. E aí, junto com este som de um vento impetuoso, eles viram algo parecido, algo que parecia línguas de fogo, que se dividiram, né, se separaram ali e foram pousando sobre cada um deles. Essas línguas de fogo iam se soltando umas às outras e iam alcançando os que estavam ali dentro de casa. Todos, diz aí, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Nesse ponto aqui nós precisamos compreender. Eles não estavam falando na língua materna deles mais. No versículo 4, quando diz aqui, olha, todos ficaram cheios e começaram a falar em outras línguas, não é mais, por exemplo, eu falo português, minha língua materna, mas eu não, é como se eu estivesse falando realmente em outra língua, não estou mais falando em minha língua materna. Mas não é esse o caso mais importante. O mais importante está aí para frente. Porque eles falavam em outras línguas. Mas aí você vai ver que todos chegavam, né, ouviram um barulho. O barulho não ficou só na casa. O barulho não tem como você conter. Um som que enche uma casa, os vizinhos ouvem. Mesmo que não seja ligado ali, né, eles ouvem. O versículo 5 diz que em Jerusalém estavam judeus vindo de todas as nações do mundo. Aí eles ouviram esse som e aí correram para onde estava, né? Juntou-se uma multidão, lá onde? Perplexo, lá em frente à casa, onde eles estavam ouvindo aquele barulho de um vento impetuoso, o vento de um tornado, de um redemoinho, uma coisa assim. E aí o que acontece aí no versículo 6, diz que eles ficaram perplexos, porque quando chegaram lá, ou eles foram chamados, eles foram atraídos pelo som desse vento. Mas quando chegaram lá, ele ouvia
que os irmãos que estavam lá falando em outras línguas, na verdade, agora eles estavam os ouvindo falar em sua própria língua materna. Ou seja, os irmãos que estavam lá, os pais da igreja, os apóstolos estavam lá, falando em outras línguas. Mas quem chegou foi atraído, em primeiro lugar, pelo barulho do vento, como se fosse um som de um vento impetuoso. Quando chegou lá, eles perceberam uma coisa estranha, porque mesmo eles tendo uma linguagem, um idioma diferente, ele ouvia aquele pessoal falando na língua materna deles. Essa é a chave que muita gente não observa e que é de total importância. Cada um que ia chegando ficava perplexo porque os ouvia falar em sua própria língua materna. Versículo 7 diz que, atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens? Todos não, só a maioria, né? Uns 7 ali, mais ou menos. Acho que até Mateus era também. Trabalhava lá de baixo, lá, mas Mateus também era para aquela região da Galileia. Pronto. Então, a pergunta é, como é que nós, versículo 8, como nós os ouvimos falar, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Aí está relatando no versículo 9 que, olha, existem aqui judeus, medos, elamitas, habitantes na Mesopotâmia, lá, o local onde o Abraão foi chamado por Deus, judeus vindo da Judéia, toda a Judéia, Capadócia, Ponto e província da Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das partes da Líbia, próximo a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como prosélito. O prosélito é convertido ao judaísmo. Não é judeu de nascimento, mas se fez judeu pelo batismo. Tantos eles, cretenses, judeus árabes, entendeu? Aí a pergunta, de novo, é reforçada no versículo 11, na parte final. Como é que nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua materna? Aqui está o ponto crucial, queridos. Versículo 6 ao 11, né? O ponto mais importante é esse aqui. Nós sabemos que lá em Gênesis 11, se eu não estiver enganado, ali, tem a Torre de Babel, né? A Torre de Babel é o seguinte: todos falavam um idioma só um. E a forma como Deus fez para tirá-los, impedi-los de cumprir aquela obra maligna, foi simplesmente bagunçando a linguagem. Não foi que eles passaram a falar em outras línguas, não. Lá no Babel não foi, não. Lá em Babel é o seguinte: cada um os ouvia falar em outra língua. Então, quer dizer, foi juntando pessoas com pessoas, tipo, eu estou falando aqui com meu parente, mas parece que eu estou falando árabe agora. Eu tive que procurar outro árabe, porque não existia outros idiomas. Eu tive que procurar outro que me entendesse e passei a fazer ter vida, né? Uma vida social com esse grupo. Provavelmente ali o Senhor forçou uma divisão do povo por causa da questão das línguas. Para que aquela obra parasse. Aqui é o inverso. Existem muitas línguas, muitos idiomas, muitos dialetos, mas ali cada um que chegava estava os ouvindo falar em sua própria língua materna. Né? O Espírito Santo de Deus, quando ele diz aqui que os apóstolos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus se capacitava, também existe uma dupla ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo capacitou os apóstolos que estavam ali a falar em outras línguas, mas também capacitou os ouvintes a ouvirem em sua própria língua. Não é interessante? Lá na Torre de Babel, ele cessou a obra fazendo confusão. E aqui foi uma unificação. Para que todos ouvissem das grandezas de Deus e para que todos ouvissem o primeiro testemunho dado sobre Jesus, que foi dado pelo apóstolo Pedro, na presença de todos eles. Algumas pessoas não conseguem compreender isso aqui. Veja bem, vamos seguir aqui para vocês terem um entendimento mais completo. Vamos lá. Versículo 12 diz: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Aí alguns zombavam, né, os escarnecedores, zombaria a escárnio, tá? Alguns zombavam e diziam: nós beberam muito, né? E aí Pedro levantou-se com os 11, ou seja,
Matias já estava aqui. Matias já estava aqui no corpo. Pedro se levanta com os 11, eles estavam sentados. O relato diz que eles estavam sentados. Eles estavam falando em línguas, mas estavam sentados. Aqui ele se levanta. Pedro se levanta com os 11. E em alta voz, ele se dirige à multidão. Que multidão, queridos? A multidão de judeus que estavam ali ouvindo. Que vieram de onde? De todas as partes. É a mesma multidão, não é outra multidão, não é outro momento. Pedro não está falando aqui na língua materna dele, não. Pelo que eu entendo aqui, o negócio continua. Eles estavam zombando e dizendo, como é que nós nos ouvimos falar em nossa própria língua? Pedro se levanta, provavelmente falando ainda em uma língua estranha. E aí, os que estavam ouviram esse discurso todo. É muito interessante, né? Porque não tem outra forma de você pegar um texto desse e tentar dizer que isso aqui foi no outro momento. Não foi no outro momento. O que é que vale dizer? Que Pedro estava ainda falando. Eu não posso afirmar que estava falando em línguas, mas lá atrás diz que ele estava, cheio do Espírito, falando em outras línguas. É mais provável que tenha sido em outras línguas. Porque se ele voltou a falar na língua normal, a língua materna dele, então acontece outro mistério aqui. É que o pessoal que estava ouvindo continuou entendendo conforme a sua língua materna. Ou seja, pouco importava se Pedro estava falando em sua língua materna, né? Ou estava falando em línguas estranhas. Pouco importa. É o que menos importa. O que importa é que as pessoas que estavam lá ouviram esse discurso todinho de Pedro e entenderam. A ideia era essa, que todos que ficaram ali atônitos pudessem ouvir o primeiro testemunho. E pelo fato disso ter acontecido, é que no final do discurso de Pedro, 3.000 almas aceitam o testemunho dele. Por que 3.000 almas aceitam o testemunho dele? Como assim? Ora, era essa multidão que estava atônita. Essa multidão de gente que veio de todos os lugares do mundo. De todas as nações do mundo. Os judeus estavam lá porque era Pentecostes. É o 50º dia depois da Páscoa. Certo? Como eu falei para vocês, terminou a semana de oração aqui, pelo contexto histórico, né? A semana de oração deles terminou aqui. Bom, olha só o que diz aqui. Aí Pedro levanta-se, ninguém sabe, eu não sei se em sua língua materna ou falando em línguas estranhas, ele começou a falar, a discursar. Se ele estava falando em sua própria língua, o mistério continuou. Todos que estavam ali estavam entendendo ele falar como se fosse em sua língua materna. Olha, ele diz assim, olha, homens, esses homens que vocês estão dizendo aí que estão bêbados, na verdade, isso não é verdade. Olha aí, versículo 15 diz, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Se você depois ler o livro de Joel, você vai ver lá, acho que é capítulo 2, versículo 30 e pouco, lá para frente. Vai dizer o seguinte, nos últimos dias Deus disse que iria derramar o seu Espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e filhas iriam profetizar, os vossos jovens teriam visões, os vossos velhos sonharão. Sobre os servos, os escravos e escravas, né? Servos e servas. Derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Ou seja, estavam profetizando e o povo estava ouvindo como se fosse em sua língua materna. Mostrarei maravilhas em cima nos céus e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que me invocar ou invocar o nome do Senhor será salvo. E aí Pedro citou essa passagem de Joel. Agora, veja bem, Pedro ele era iletrado. E mesmo assim ele sabia dessa passagem e fez referência a essa passagem como se fosse um doutor da lei, um escriba. Isso já é capacitação do Espírito Santo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa ousadia que Pedro teve para falar, não veio após o batismo do Espírito Santo. Não. A capacitação para fazer milagres, o ouvir na língua materna, sim. Mas a ousadia eles receberam quando eles viram Jesus subindo. Eles voltaram alegres. Eles não tinham mais medo. E eles só ficaram trancados e esperando a promessa do Pai, porque Jesus mandou. Mas eles não tinham mais medo da morte. Depois que eles viram Jesus subir. E o discurso de Pedro ele vai deter exatamente nisso. Na ascensão. Veja bem, olha como é que segue aqui o discurso. Israelitas, ouçam essas palavras.
Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Olha aí, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E a respeito dele, o salmista Davi, o rei Davi, já disse: tem o Senhor sempre diante de mim, né? Ou põe o Senhor sempre diante de mim. E o Senhor, eu sempre vi o Senhor diante de mim, como diz aqui a versão NVI. E porque ele está à minha direita, não serei abalado, né? Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta, meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição ou corrupção, na outra versão. Tu me fazes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Ou seja, Davi escreveu sobre a ressurreição, como se estivesse falando dele, mas estava falando de um descendente dele. Jesus é descendente de Davi, tá bom? Olha, aí Pedro continua o discurso, depois de fazer essa segunda citação, né? Pedro vai e diz assim: irmãos, posso dizer com fraqueza que o patriarca Davi morreu, foi sepultado, está aí o túmulo dele até hoje. Mas ele era profeta e sabia o que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. E prevendo que isso iria acontecer, ele falou da ressurreição de Cristo, né, que não foi abandonado no sepulcro, o corpo não sofreu decomposição, tal, como eu acabei de citar, diria ele. Então, Deus ressuscitou Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Ou seja, Deus ressuscitou Jesus, e nós somos testemunhas de que isso é verdade. E Jesus foi exaltado à destra de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e ele derramou o que vocês agora estão vendo, isso que vocês estão vendo e ouvindo. O Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, outra citação do Davi, ó. Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Aí, agora versículo 36. Porquanto que todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez o Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seus corações, né? Compungiu-se-lhe o coração, na outra versão diz. E aí perguntaram, o que poderemos fazer? O que faremos? O que faremos? Agora veja bem, Pedro também está entendendo o que eles dizem. Que coisa interessante, não é? Eles, os que se sentiram compungidos de coração, será que a mensagem só alcançou os que estavam ali, na Galileia, os que moravam ali? Provavelmente não, porque todos estavam ouvindo segundo sua língua materna. Agora eles chegam para Pedro e dizem, o que nós podemos fazer? E Pedro entende o que eles estão dizendo. Que coisa formidável, maravilhosa. Aí Pedro responde a eles, arrependam-se e sejam batizados, em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês, para os seus filhos, a promessa eu já falei, é para todos quantos o Senhor Deus chamar. Versículo 40 diz com muitas outras palavras, ele advertia, né? Salve-se dessa geração corrompida. E aí, versículo 41 diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados imediatamente. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Tem um tanque lá na entrada de Jerusalém, já perto da entrada do templo, perto do local do templo. Tinha, né, antigamente. Um tanque enorme. Não era um tanque fundo, mas dizem que ser assim, algo que, da altura do joelho, água e até a coxa, que cabiam as 3.000 pessoas. Esse tanque provavelmente foi o que um dos reis de Israel, na época de guerra, quando Jerusalém estava sitiada, ele mandou fazer, Ezequias, foi? Não. Ele mandou fazer um desvio de uma fonte para abastecer a cidade, para o caso dela ser sitiada, eles não morreram de sede. Esse tanque depois ficou sendo usado para, por exemplo, quando você chegava da caminhada longa, quem veio de Nazaré, 154 quilômetros de distância, a pé, cavalo, jumento, a mais usada era jumento, cavalo não tinha vez não. Aí eles chegavam lá cansados, o que eles iam fazer? Primeiro limpeza, tirar a terra dos pés, dos olhos, dos cabelos, banhar o menino, essa situação, a criatura com 12 filhos, vem cá menino, bom, tomando banho de cuia, né? Naquele tanque ali.
e eles foram batizados ali, provavelmente, nesse tanque, não é? Queridos, 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. E essas 3.000 pessoas era a multidão que veio de todos os lugares, né? Naquela época, 3.000 pessoas é muita gente para Jerusalém, muita gente, tá? Bom, o que acontece? Olha, aí vai falando, vai seguindo, que eu vou concluir aqui, diz, versículo 42, diz que eles dedicavam-se ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esse tripé aí. Porque comunhão e partir do pão, né? Comunhão e partir do pão aqui é praticamente a mesma coisa. Tá certo? E aí estavam todos cheios do temor do Senhor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e o negócio estava ficando bom. Agora o versículo 44, o erro que eles cometeram foi o pior, o erro fatal, está aqui no versículo 44. Todo mundo coloca como uma coisa tão maravilhosa e ensina para a igreja. Para nós, hoje, isso é muito bom, mas para eles estavam quebrando a ordem de Jesus. Olha o versículo 44. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Parece bom? Parece. Mas Jesus falou que era para permanecer em Jerusalém até quando? Até que fossem revestidos. Foram revestidos? Foram. Então teriam que, esticar. Aí o versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme tinha necessidade. Olha aí. Eles achavam que Jesus ia voltar naqueles dias. Ficaram unidos, vendeu o que tinha. Quando acabou de consumir o que tinha, eles iam viver de quê? O apóstolo Paulo depois vai ter que colher oferta com as igrejas gentias para trazer para esses irmãos, porque venderam o que tinha para ficar junto. Olha aí. Enquanto Jesus fala, a ideia de Jesus era que a igreja pudesse expandir para toda a terra. Aí ele diz que todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas. E juntos praticavam as refeições com alegria e sinceridade de coração. Isso aí é bom, mas seria melhor se tivesse obedecido. Foi por causa essa ideia de, não, vamos ficar juntinho aqui até quando der. Foi essa ideia que teve que depois o Senhor permitir a diáspora. Diáspora é a dispersão. É quando veio a perseguição forte mesmo. O versículo 47 diz que eles ficaram louvando a Deus, contavam com a simpatia do povo, é outra coisa que eu não compreendo assim, não entendo assim. E o Senhor ia acrescentando diariamente os que iriam sendo salvos. Tendo a simpatia de todo o povo, como assim? Eles estavam em Jerusalém, estavam no centro da religiosidade. Eles estavam no mesmo local onde, na semana passada, há uma semana atrás, se eles saíssem de casa, eles seriam mortos. Será que só esse milagre da descida do Espírito Santo mudou agora a concepção de todos os religiosos? Negativo. O que eles tinham não era simplesmente simpatia, não. É uma palavrinha que não dá para traduzir bem, mas é mais ou menos o que os povos, o povo hebreu lá no Egito, teve quando foi sair. Ali eles estavam simpáticos com o povo hebreu. Eles chegavam quase chorando e diziam o quê? Por favor, por tudo que é mais sagrado, vai-te embora daqui, senão seu Deus vai acabar comigo. O que você quer para ir embora? Não, eu quero. Me dá aí a sua carroça aí, seu ciumento, me dá aí seus transportes, me dá aí o que você tem. E aí foi assim que eles despojaram o Egito. Temor, medo. Temor, quem conhece Deus? Medo. Eles estavam morrendo de medo. Então a simpatia, contando com a simpatia do povo, não. Os religiosos não iriam permitir isso. Entendam que foram os mesmos religiosos que fizeram o povo gritar. Matam, crucificam. Eles tinham medo até de serem excluídos da sinagoga. Aquele cego, né, que foi curado, chamaram os pais, lembram disso? Eles disseram, não, nosso filho é de maior, pergunte a ele, ele já tem idade para responder. Porque se ele dissesse qualquer coisa, a perseguição era cruel, fatal. Então, queridos, pagaram até os soldados para mentir, dizer que Jesus, os discípulos de Jesus tinham carregado o corpo, para depois dizer que eles tinham ressuscitado, que ele tinha ressuscitado, né? Aí o Flávio José foi que escreve, dizendo que foi uma história muito mal contada, porque a primeira pergunta é se eles disseram, enquanto ele estava dormindo, roubaram o corpo. Se você estava dormindo, como é que você sabe quem foi que roubou o corpo?
Não, eu acordei. Se você acordou na hora, por que não deteve quem estava roubando corpo? Não era seu dever? Entendeu? É bem fácil pegar na mentira, né? Então, quer dizer, existia uma oposição muito grande ao Evangelho de Jesus. Então, esse negócio de contar com a simpatia de todo o povo, eu entendo com uma palavra, não sei muito bem, acho que eles tinham um respeito, tipo assim, vou mexer com eles não, porque olha o que Deus fez. 3.000 pessoas atenderam aí, por causa do milagre, né? Maravilha, prodígio, a descida do Espírito Santo com prodígio, uma maravilha. E aí é isso aí. Tá? Bom, esse aí foi o primeiro discurso de Pedro, primeira pregação. Eles foram escolhidos para isso, para serem testemunhos de Jesus. E eles precisavam ser revestidos. Vocês viram que coisa interessante, porque isso foi automático. No momento da descida ali, né? O Espírito Santo já fez tudo. Pedro só se deixou ser usado mesmo. Ele só se deixou ser usado. Né? Na verdade, quando eu creio até que que Pedro estivesse falando em outro idioma, uma das coisas que me leva a crer são essas citações. Ele era iletrado. Como é que ele ia saber? Ele fez 3 citações bem, né, pontuais ali. Então, isso é coisa do Espírito Santo. Não é coisa do homem, isso é do Espírito Santo. Tá bom? Meus amados, queridos, você não tem nada a dizer, não? O que vocês acharam interessante aí? Fala aí. Fala, menino. Nadinha. Tá bom. Nunca tinha percebido, não. Hã? Nunca tinha reparado nesse ponto, porque realmente a gente já tinha percebido que essa parte inicial, né? Porque os outros entendiam o que eles estavam falando na sua língua materna, mas realmente eu tinha percebido que quando Pedro fala, eles também entendiam, né? Pois é, a gente tem a tendência de pegar dali de onde Pedro se levanta para lá e conduzir para um outro momento, né? Como se fosse um outro momento, um outro momento ali. Só por Deus ali. Então, os questionamentos que eu fiz são necessários para que você possa buscar realmente aquilo que é verdadeiro, né? Consistente. E é desafiador ler Bíblia comigo, porque eu vejo coisas que, às vezes, a pessoa diz, rapaz, eu vi um entendimento totalmente diferente. A gente começa a ler e aí a gente passa a entender. Se você ler 1, 2, 3, 4 vezes, você vai entendendo melhor. De 10 vezes, você começa a ver coisas que ninguém vê. É uma técnica muito boa.